prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, gostaríamos de rogar a todos aqui presentes que verifiquem os telefones celulares, colocando-os no modo silencioso, e vamos então iniciar os nossos estudos e orações dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O item de número 18 dos evangelistas Lucas, Mateus, João e Marcos, o seguinte ensinamento de Jesus, preparando os seus discípulos para a sua partida e para a missão que eles deveriam cumprir aqui na terra. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Jesus, pelos evangelistas Marcos, João, Lucas, Mateus. Nós temos ainda, para nossa reflexão, a questão de número 225 do livro O Consolador, em que foi perguntado o seguinte ao Espírito de Emmanuel: como entender a salvação da alma e como consegui-la? Resposta do benfeitor: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no fundo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Com a palavra, nosso caríssimo irmão Gilvão. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Meus irmãos, recentemente, para ser mais preciso, durante todo o mês de setembro, estudamos aqui nas reuniões de terças-feiras o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nessas reflexões de setembro, compreendemos que a candeia, na parábola utilizada por Jesus, é a luz do conhecimento superior, a luz da verdade e do amor, que nos foi revelada pelo Evangelho e revivencida, explicada e ampliada pelo Espiritismo, o Consolador prometido. Aprendemos que essa luz, uma vez acesa no mundo íntimo do Espírito, ela não pode ser escondida, ficar oculta. Muito pelo contrário, deve ser elevada e colocada sobre o candeeiro, a fim de irradiar e iluminar a todos que estejam à sua volta. E isso acontece, meus amigos, sobretudo quando passamos a aplicar no nosso cotidiano as lições de Jesus, sentindo, pensando e agindo dentro da lei de amor e caridade. E aprendemos ainda, nesse mês de setembro, quando estudamos o capítulo 24, que é necessário ter coragem para seguir Jesus, coragem para vivenciar o seu Evangelho e as lições de humildade, caridade, perdão, especialmente num mundo ainda tão atrasado espiritualmente como o nosso, onde ainda predominam o orgulho, a vaidade, o egoísmo e as paixões inferiores. E é exatamente nesse contexto que o estudo de hoje se encaixa, pois o item 18 está ali no encerramento do capítulo 24 e traz nada mais, nada menos do que aquele que a gente pode designar como o convite fundamental, o grande convite que Jesus fez para todos nós e que segue ecoando pelos séculos. Disse o Mestre: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, esse item 18 trata do convite principal de Jesus à humanidade, convite sobre o qual todos precisamos refletir e compreender melhor, porque mais cedo ou mais tarde perceberemos, compreenderemos a necessidade de aceitá-lo e segui-lo. Meus amigos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, progride, evolui e alcança a felicidade se não for através das suas lições, do seu exemplo inesquecível. É por isso que a doutrina espírita nos diz que ele é o modelo e o guia. Como acabamos de ouvir da leitura aqui do nosso irmão Euler, da questão 225 do livro O Consolador. E quantos convites
nos chegam diariamente. Convites, infelizmente, ainda no sentido diametralmente oposto ao convite de Jesus. Convites que vão ali nos chamar para uma conversação inútil, para a fofoca, convite à maledicência, convites a, diante de uma ofensa, praticar a vingança, guardar a mágoa ou o ressentimento. No nosso tempo de descanso, de refazimento, recebemos o convite ao ócio, à preguiça. Diante de uma facilidade financeira, temos aí os convites do egoísmo e das paixões desequilibradas. Então, em um mundo ainda de provas e expiações, onde nós, criaturas imperfeitas, habitamos, os convites ainda são, via de regra, na maioria dos casos, contrários a esse sentimento, a esse convite, me perdoe, a esse convite sublime do Cristo, porque o convite de Jesus é o convite ao sacrifício de si mesmo, à renúncia do nosso ego, da nossa vaidade, ainda tão inflados, a renúncia às comodidades, às facilidades. E isso, meus irmãos, é difícil, porque estamos cercados por todos os lados, exatamente em propostas contrárias. As propostas que são aí, fomentadas pelo materialismo, pela ganância. Então, meus irmãos, vivenciar o Evangelho não é fácil, mas é necessário. E mais do que isso, é imprescindível, porque é o único caminho para a felicidade. Então, ou nós conscientizamos e nos esforcemos sinceramente para seguir as lições do Mestre, ou continuaremos, como nos diz Emmanuel numa expressão bem interessante, continuaremos nos ciclos de repetição, de reencarnações de baixo teor espiritual. Ou seja, reencarnando várias vezes, cometendo os mesmos erros e colhendo os mesmos frutos amargos, estacionados na jornada evolutiva. Deus nos dá a liberdade e aguarda cada um de seus filhos pacientemente. Mas até quando iremos permanecer fazendo curvas, dando voltas, estacionando pelo caminho, sofrendo mais? Vai depender da teimosia ou do empenho de cada um. Como governador espiritual do planeta, o Mestre nos ensinou e exemplificou um roteiro perfeito. Mas é preciso discernimento, coragem e esforço, persistência para seguir os seus ensinamentos. E como já diz um sábio ditado, é justo que muito custe o que muito vale. Então, nós já podemos perceber que a alegria e a glória cristãs, elas estão quase sempre no sentido inverso ao dos gozos e aos triunfos mundanos. Em João, capítulo 16, quando o apóstolo descreve a última ceia, ele registra que Jesus ali, com a sua vigorosa serenidade, exortava os apóstolos: na verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E logo na sequência Jesus utiliza uma analogia muito bela, falando da situação evolutiva do espírito, comparando como se fosse a dor do parto. Jesus faz essa analogia, porque as mulheres sabem muito mais do que nós, as dificuldades de uma gestação,
a dor, né, o sacrifício, mas ao final, quando nasce aquela criancinha, quanta alegria! A gente esquece o que passou e só fica com a parte boa. Jesus nos diz exatamente isso. Então, é muito importante pensarmos sempre no que nos aguarda, nas recompensas prometidas pelo Cristo. Porque se de um lado já sabemos que o caminho será longo e árduo, lá do outro também sabemos das alegrias e felicidades que conquistaremos se mantivermos os nossos corações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes em direção a Jesus. E quem já percebe e compreende isso, não pensa duas vezes. Salvar-se-á mais rápido das ilusões, salvar-se-á das aflições, dos débitos do passado, seguindo então a trilha do esforço sincero, da reforma íntima, da vivência do Evangelho. É por isso, meus irmãos, que esse grande convite, embora muito difícil de ser seguido, vem conquistando cada coração no planeta. A caravana só aumenta. Começou com Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, dos 12 passaram aos 500 da Galileia. E quantos milhares ou milhões somos hoje? É um convite, que vai seguir aí a cada vez mais conquistando corações. Os mártires, ébrios de amor e de alegria, desciam aos circos cantando. E desde então, desde aqueles tempos, os verdadeiros cristãos vislumbram, esse alcance do Evangelho e se entregam de corpo e alma ali aos ensinamentos de Jesus. Isso porque só Jesus mata a fome e a sede do espírito imortal que nós somos. Foi por isso mesmo que ele falou e ficou registrado pelo apóstolo João: eu sou o pão vivo que desce do céu. Também o apóstolo João registrou aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana ao lado da fonte de Jacó, quando ele disse: mulher, quem beber dessa água, apontando para a fonte, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mas como sabemos, meus irmãos, há uma distância enorme entre a simples aceitação, às vezes meramente formal, desse convite e a total fidelidade. É uma jornada longa e muito trabalhosa que todos teremos que percorrer, começando pela real compreensão do Evangelho, porque diferentemente do que nós mesmos ao longo dessas várias encarnações que já tivemos, o convite do Cristo não promete nenhuma facilidade, nenhum privilégio, muito pelo contrário. É um chamado ao esforço sincero, ao esforço constante, ao sacrifício, ao trabalho, para vencer as nossas próprias imperfeições, para obter a vitória contra nós mesmos, contra o homem velho que ainda habita em nós, dando um passinho de cada vez. Vejamos, meus irmãos, os exemplos dos discípulos. Todos eles, de acordo com os próprios textos evangélicos e a literatura espírita também, todos eles possuíam virtudes, mas também possuíam imperfeições e más tendências. Todos os apóstolos. No entanto, com muito trabalho, combatendo ali o bom combate, conseguiram renovar a si mesmos e seguir a Jesus. Para fins de estudo e aprendizagem, escolhemos aqui o exemplo de Simão Pedro. Vamos falar um pouco do pescador Simão Pedro. Pedro certamente foi o apóstolo que mais conviveu com Jesus.
amava o Mestre profundamente e na última ceia chegou a prometer segui-lo, entregando a própria vida se fosse necessário. Fez essa promessa formal na última ceia e Jesus o advertiu ali carinhosamente. Essa situação, meus amigos, está registrada na obra Boa Nova de Humberto de Campos, onde irmão X nos conta na lição intitulada A Negação de Pedro. Ela conta ali o contexto da última ceia e começa falando primeiro daquela lição de Jesus de muita humildade ao lavar os pés dos discípulos, quando Pedro ali já achou ruim, chamou a atenção dos seus companheiros e falou: não, o meu pé não, absurdo vocês deixarem que Jesus lave o pé de vocês. E Jesus o advertiu: Simão, não queiras ser melhor do que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. E vai prosseguir na lição, meus amigos, quando Jesus então começa a anunciar mais uma vez qual seria o seu desfecho final, predizendo ali a sua morte. E ele fala: aproxima-se a hora do meu verdadeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Ou seja, ninguém vai me seguir. Eu já sei disso. Mas olha que bonito. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. O Mestre sabe da nossa condição, das nossas dificuldades. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais, não, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetia mais uma vez, porque não foi a primeira vez que Jesus previu ali a sua morte, Pedro então, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Senhor, para onde ides? Jesus então responde: ainda não te encontras preparado para seguir-me? O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Pedro então, não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então eu não sou homem? Por vós darei a minha própria vida. Olha aqui o Pedro, afirmando solenemente que seguiria o Cristo até as últimas consequências. Jesus sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Pedro então, julgais então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Jesus então adianta, e responde com doçura: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, porém vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, meus irmãos, o que aconteceu depois disso? Acabou a última ceia, Jesus chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras. Ali eles faziam orações, até que chega Judas.
que havia o traído, com ali os guardas, e o mestre é preso e conduzido até a casa do sumo sacerdote. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, comentou essa situação, que foi descrita por Mateus, no versículo 58 do capítulo 26, da seguinte forma: Jesus foi preso, e aí Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E ali acontece aquela situação dele ser reconhecido e negar Jesus por 3 vezes. Emmanuel comenta: grande número de discípulos modernos participa das mesmas negações de Pedro, em razão de continuarem desatendendo as orientações e advertências. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste, para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena da luta, entre os servos das convenções utilitaristas, a fim de observar como será o fim dos serviços alheios. Então, meus irmãos, precisamos também refletir a que distância estamos seguindo Jesus. Qual que é a nossa distância? Estamos também só acompanhando de longe, guardando uma distância segura, porque se nos aproximarmos mais, vai exigir sacrifício, renúncia, abnegação. É certo, né, que hoje já não conseguimos nos afastar tanto de Jesus, porque o seu amor nos atrai. O amor do Cristo nos constrange, dizia o apóstolo Paulo. Mas infelizmente, em razão das nossas imperfeições, ainda não conseguimos nos aproximar o quanto devíamos. Sabemos que a recompensação por viver ao lado do Mestre é sublime, é gloriosa, mas o preço que se paga, a gente ainda fica receoso. Então, tal como Pedro naquele momento, geralmente nós também só ficamos de longe, vamos só até o pátio para ficar observando numa distância segura, às vezes até criticando os outros, apontando defeito nos outros. Então, meus irmãos, Pedro naquele momento negou Cristo por 3 vezes, negou segui-lo, porque ainda não tinha construído a fortaleza necessária, tal como Jesus o havia advertido. Porque isso exige muito sacrifício e trabalho. Assim também é conosco. No momento de dar um testemunho de fé, e nem estamos falando aqui de martírios, de situações extremas, mas no momento de combatermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas conveniências, em pequenos atos do dia a dia, também continuamos ali guardando uma distância do Evangelho, para não nos sacrificarmos. Mas Pedro perseverou, trabalhou muito, venceu a si mesmo e se tornou o grande apóstolo que todos nós hoje temos como referência. E assim como Pedro, muitos outros, Paulo, próprio Judas, que hoje sabemos já ser um espírito luminoso. Então, vamos refletir qual que é a nossa distância e buscar cada vez mais, no esforço diário,
aproximar do Mestre, aproximar do seu Evangelho, de suas lições. Bom, para finalizar e ilustrar exatamente esse ensinamento, temos aqui uma lição muito bacana, muito valiosa, também de irmão X, Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, onde vamos ver o próprio Mestre explicando, né, o que significa seguir ele de perto. A lição se chama O Discípulo de Perto e nos conta que Efraim, filho de Hadad, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes, veio apressado em busca de informes mais precisos. Divulgava-se, com respeito ao Messias, toda sorte de comentário. Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho em uma festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração, de cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas profunda tristeza transbordava-lhe o olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhava. Sereno e afável, pediu a Efraim que lhe abrisse o coração. Disse o rapaz, ardendo de idealismo: Senhor, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo ao seu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo: Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, esclareceu pausadamente. E aqui nós temos Jesus nos falando o que significa o convite dele, né? Aceitar e seguir o convite dele. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a, periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo o atalho espinhoso. Vejam, meus irmãos, então seguir Jesus é o atalho, é mais rápido, só que é espinhoso. O de longe dá-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa.
O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro, mas feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás assim mesmo? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado, sob juramento. Jesus aceitou-lhe o abraço efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Então, meus irmãos, vamos aqui encerrando a nossa participação, cientes de que o caminho é longo e bem árduo, e que iremos, muitas vezes ainda, cair, fracassar, mas a misericórdia de Deus e de Jesus é infinita. A porta do arrependimento e do recomeço está sempre aberta. Só depende de nós continuar sempre persistindo, se esforçando para seguir os passos de nosso Senhor. Que Ele, o divino amigo, possa nos abençoar, nos amparar e proteger. Meus caríssimos irmãos e irmãs, essa passagem de Jesus, os discípulos e o povo, é de tamanha importância, mas tamanha importância, que de forma rara que no Evangelho os 4 evangelistas reproduziram. Os evangelistas do Evangelho sinótico, Mateus, Lucas e Marcos, que produziram um evangelho que tem bases históricas absolutamente convergentes, iguais nos fatos acontecidos ou narrados por Jesus, mostrando a figura do mestre querido e os seus ensinamentos para nós aqui na terra, e do evangelho do evangelista João, o evangelista poeta, pois que o seu evangelho soa como uma poesia, como nos falam os estudiosos do evangelho, e que só mais velho, recolhido na cidade de Éfeso, que produziu o seu evangelho, mas não se esqueceu de reproduzir esse fato, não apenas simbólico, mas altamente profético, que o mestre fez questão de ressaltar para os seus discípulos, a fim de demonstrar de maneira muito clara o que ia efetivamente, todas as situações que iriam cercar o trabalho dos discípulos queridos e de todo cristão fervoroso e sincero que o seguisse aqui na terra. Então Mateus, a partir do capítulo 16 do Evangelho, a partir do capítulo 10º do Novo Testamento,
no versículo 16, ele nos mostra que Jesus prepara os discípulos para as perseguições que eles sofreriam, principalmente a partir do seu regresso, do regresso de Jesus ao mundo espiritual. Ele deixou claro que os discípulos não encontrariam o abraço e a aprovação das gentes, dos povos. Pelo contrário, como diz Mateus no versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como os pombos. E diz ainda o evangelista, nesse mesmo versículo, acautelai-vos, preveniu Jesus aos seus amados, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E a partir de aí, então, meus irmãos, Jesus ensina aos seus discípulos que eles raramente seriam aceitos pelas pessoas por onde eles caminhassem aqui na terra. Agora, o que é interessante nós ressaltarmos é que em nenhum momento Jesus deixou de explicar aos discípulos e a todos aqueles que viriam na posteridade, reproduzindo e testificando com o próprio sangue e liberdade os ensinos do Cristo, que haveria uma recompensa. E essa recompensa não estaria aqui nesse mundo, não estaria nesse planeta àquela altura, ainda tão atrasado, tão primitivo, nos mais comezinhos princípios de convivência humana, quanto mais na cultura e na compreensão, que naquele tempo estavam segregados a raríssimas aglomerações e a raríssimas sociedades, e que mesmo assim, apesar de cultivarem os ensinamentos pré-socráticos e socráticos, que por sua vez pregou um ensino parecido com o de Jesus, mas que ainda estavam completamente dissociados dos sentimentos que Jesus veio nos ensinar e nos mostrar, Ele próprio, que nós deveríamos cultivar em nossas vidas. Então, meus prezados irmãos, Jesus nos mostra, ou mostra a seus discípulos, que eles teriam que compreender a verdadeira vida, que para eles terem fortaleza e seguirem diante dos poderosos, sendo fiéis aos ensinos da Boa Nova, eles teriam que ter um olho na terra, mas o outro olho nos céus, os pés nas areias empoeiradas do Oriente Médio, ou na Itália, da Roma Antiga, mas os corações voltados para aquela pátria verdadeira, aquele reino de bênçãos e de luzes que o Mestre fez questão de enfatizar, que herdariam todos aqueles que fossem fiéis até o fim. E aí, meus irmãos, nós vamos encontrar na própria literatura espírita, nos clássicos espíritas, em especial aqueles que nos foram trazidos pela mediunidade santa do nosso querido Chico Xavier, nós vamos encontrar essa epopeia vivida pelos cristãos dos primeiros tempos, inicialmente no livro Há 2000 anos. Nós vamos encontrar os cristãos sendo martirizados ainda depois dos tempos contemporâneos à presença de Jesus aqui na terra,
no livro 50 anos depois, que é a continuidade desta saga abençoada de criaturas que partiram de rincões elevados dos planos espirituais para virem aqui nesse planeta ainda tão atrasado e pagarem com a própria vida os ensinamentos e os exemplos que haveriam de um dia transformar o mundo, influenciando corações e mentes. E encontraremos ainda no livro Ave Cristo, do mesmo autor espiritual, a mesma saga dos primeiros cristãos lá no ano 300, nas planícies da Gália, entregando as suas vidas ainda em nome de Jesus e dizendo aos seus algozes que eles estavam preparados, inclusive para a morte, porque se os tiranos podiam retirar-lhe as vidas, não podiam retirar-lhes a crença no Deus vivo, não poderia lhes arrancar dos corações, além do sangue, a esperança, a certeza de que só através do amor nós somos realmente fortes, somos realmente poderosos, porque o amor significa o verdadeiro poder. Portanto, meus prezados irmãos, encontraremos ainda mais adiante, exemplifico aqui uma das reencarnações do nosso codificador, lá no século XIII, como o europeu nascido na Tchecoslováquia, Jan Hus, que começou a libertar os ensinamentos do Novo Testamento dos grilhões da língua latina, especialmente do grego, onde os originais do Novo Testamento eram lidos ou em latim ou em grego, e começou a rezar as missas e ensinar as pessoas do povo os ensinos de Jesus em suas línguas locais. E por causa disso, por libertar o Evangelho das interpretações casuísticas e equivocadas dos religiosos de então, pagou com a própria vida uma fogueira inquisitorial. E conta-nos a sua história, que ao ser martirizado, ele gritou para quem quer que o ouvisse: hoje vocês matam um ganso, mas dia virá em que chegará aqui na terra uma águia, que ensinará das alturas onde vocês não alcançarão. E daí 100 anos, no século XIV, quem que vem à terra? O alemão Martinho Lutero, que não apenas ensinou o Novo Testamento na língua alemã, mas traduziu a Bíblia inteira, e foi protegido pelos príncipes alemães que odiavam a igreja por razões de divisão de terra e outras tantas mais. Mas Lutero teve a sua missão preservada de trazer o Evangelho de Jesus para as criaturas do povo, e cumpriu assim sua missão. E logo depois, em todos os séculos, nós vamos encontrar os ceareiros do Cristo, trazendo os ensinos e as luzes de Jesus para as criaturas humanas, a fim de que elas possam definitivamente mergulharem nas luzes que o Evangelho nos traz como um verdadeiro código moral e iluminado de conduta para as nossas vidas, que haverá um dia, meus irmãos, minhas irmãs, de nos libertar do cipoal, do atraso e do materialismo. Mas Jesus não se esqueceu de falar da vida futura. E não se esqueceu de colocar como ponto fundamental da sua doutrina a necessidade da nossa própria transformação. E é por isso, meus irmãos, que na questão 895 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec indagando ao espírito, aos espíritos superiores, qual, ele identifica,
o sinal mais característico da imperfeição humana? Vou repetir a pergunta, para que nós todos reflitamos a respeito da precisão matemática e filosófica da resposta dos espíritos superiores. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos respondem: o interesse pessoal. É isso que tem nos impedido de seguir adiante em tantas e tantas reencarnações. Mas como assim? Eu não vou defender o meu interesse pessoal? Vamos sim. Nós precisamos defender o interesse pessoal na medida de que esses interesses sirvam para a nossa sobrevivência aqui na Terra, para o cuidado das nossas famílias, para a ilustração da nossa inteligência, que precisamos estudar para nos libertar da ignorância, seguindo as leis de conservação que todos nós precisamos seguir para podermos viver um tempo razoável para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Nós precisamos cuidar dos nossos deveres e obrigações que nos são próprios. Mas interesse pessoal no sentido de egoísmo vai uma grande diferença. E aí, meus prezados irmãos, nós vamos encontrar a doutrina espírita nos mostrando que uma coisa é interesse pessoal, outra coisa foi o que Pôncio Pilatos fez. Lavou as mãos para simplesmente cuidar dos interesses de Roma, com medo de que o povo judeu sublevasse, caso ele colocasse na rua aquele homem que era trazido pelas autoridades eclesiásticas e judiciárias daquele tempo lá no Sinédrio, que eram os doutores da lei. O interesse pessoal de Herodes, que quando teve Jesus à sua frente, muito embora não reconhecendo qualquer culpa naquele homem, fez questão de lavar as mãos por causa da sua necessidade de cuidar apenas do interesse do seu reino, do interesse pessoal de Roma, que pouco se lixava para as questões religiosas das províncias que ela tutelava, desde que as províncias pagassem os impostos devidos a César. Do interesse pessoal de todos nós que reencarnamos séculos e séculos repetidamente, preocupados apenas com as coisas que nos dizem respeito, e dane-se o nosso próximo, dane-se questão de vida futura. Eu estou preocupado com as questões que dizem respeito às minhas relações com as pessoas com as quais eu convivo. São esses interesses pessoais que significam a nossa maior fraqueza. É a incapacidade de nós encontrarmos no nosso semelhante algum tipo de prioridade das nossas vidas. É a capacidade que nós temos ainda de viver, como dizia, e aqui eu lembro sempre do nosso companheiro dessa casa, o seu Zé Geraldo de Castro, de vivermos apenas sentados numa poltrona, apoltronados no nosso conforto e habitando a nossa cidadela pessoal, imaginando que não existe um mundo ao nosso redor, que não existem irmãos que sofrem, que não existem irmãos que necessitam da nossa solidariedade, de um abraço, de um aperto de mão, ou que não existem irmãos, e esses são os mais desafiadores, que necessitam da nossa compreensão, eventualmente do nosso perdão, do nosso entendimento. E esse interesse pessoal foi que Jesus acautelou os seus discípulos para que tomassem cuidado com ele. Foi esse interesse pessoal que inicialmente motivou Saulo de Tarso a buscar os cristãos, a prendê-los e a trucidá-los sob o guante da lei de Moisés. Foi esse interesse pessoal que fez com que Judas traísse o seu mestre amado, porque Judas imaginava que aquele mestre tão poderoso, que andava sobre as águas, que dividia os pães para uma multidão de milhares de pessoas, que
que devolvia a vida às criaturas já mortas, que fazia os cegos enxergarem e os leprosos serem limpos, que amedrontava e fazia tremer os intelectuais no sinédrio. Esse interesse pessoal foi a desdita desses irmãos. Saulo de Tarso acordou a tempo, pelo exemplo de um jovem mártir e premido pelo remorso de ter perdido o amor da sua vida. E nós vamos aqui, meus irmãos, lembrarmos aqui de uma obra psicografada pelo Chico, enquanto o mundo estava em guerra, de destruição e morticínio, no ano de 1937, o Chico recebia essa obra, Crônicas de Netuno, do escritor que ainda utilizava o seu nome, Humberto de Veras Campos, e que por causa disso a Federação Espírita Brasileira foi processada por direitos autorais, num processo interessantíssimo, que passou aos anais da história jurídica, inclusive. E irmão X então conta que ele um dia foi a Jerusalém. E ele narra aqui, não vou ler a página inteira, mas ele narra de maneira poética como que ele encontrou Jerusalém. Que por sinal está aí nos noticiários, infelizmente, até hoje, os noticiários que dizem respeito ao ódio e o desamor. Silêncio Augusto, começa Humberto de Campos. Silêncio Augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, aquele jardim onde Jesus orou e chorou acima do Jardim das Oliveiras, do Monte das Oliveiras. Além, descansa Getsemane, onde o Mestre Divino chorou numa longa noite de agonia. Mais adiante, o Gólgota sagrado, onde o Mestre foi crucificado. E em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para si. Assim ele começa essa página chamada Judas Iscariotes, recebida por Chico Xavier em 19 de abril de 1935, prestes a acontecer a Segunda Guerra Mundial. E aí, meus irmãos, conta-nos Humberto de Campos que ele estava ali passeando junto com outras entidades e um pouco mais distante, era essa época aí de Semana Santa, ele viu o espírito de Judas Iscariotes sentado sobre uma culminância observando Jerusalém. Aquela mesma Jerusalém que um dia Jesus fez questão de enfatizar: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, que mata os meus enviados, ou mata os meus profetas e apedreja os meus enviados. Dia virá que não ficará pedra sobre pedra. Quis um dia que a galinha, que você, Jerusalém, fizesse como a galinha, que pega os seus pintinhos e fica ali juntinho deles. Em outras palavras muito mais belas, mas era isso que o Cristo quis dizer. E aí ele profetiza: dia virá em que não vai sobrar pedra sobre pedra. E no ano 70, o general Tito arrasa Jerusalém pela terceira vez e dispersa os judeus pelo mundo até o ano de 1946, quando eles se reuniram de novo na hoje região da Palestina. Bom, meus irmãos, e aí ele inicia uma conversa com Judas Iscariotes. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. E aí ele pergunta: as escrituras estão certas em dizer que o senhor foi o protagonista da grande tragédia do Cristo?
De maneira muito triste, o espírito de Judas Iscariotes responde: sim, em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às brigas políticas que é acima dos meus atos, e ele foi um instrumento do mal. Ai, é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem, através de quem o escândalo acabar acontecendo. Foi o que aconteceu com Judas, né? Ou seja, as brigas políticas e os meus atos, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Então ele foi o agente de Caifás e sua trupe, que queria dar um jeito de prender e matar o Cristo. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais, olha aí, meus irmãos, o egoísmo como grande inimigo da humanidade, como grande inimigo da nossa individualidade, né? Eles não pensavam além dos seus interesses individuais em questão, e tinham apenas o desejo de salvaguardar os interesses do Estado romano. E aí eu me referi a Pôncio Pilatos, a Herodes, etc, etc. Acima dos corações, eu, Judas, via a política como única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Ele fala: Jesus tinha horrores riquezas. Ele andava junto com os pobres, ele não tinha uma pedra para poder colocar sobre sua cabeça. Como é que eu vou dominar o mundo com um homem que não deseja o poder, além do poder de Deus? Então ele se reuniu com os doutores da lei, imaginando aquilo que ele contou aqui. Não, nós vamos tomar o poder e Jesus vai significar um símbolo dessa transformação. E eu vou reunir homens poderosos para poder fazer com que Israel predomine em toda a humanidade. E aí então ele planejou aquela revolta absurda, né? E ele conta que recebeu sim as 30 moedas, mas na hora que ele viu que ele fora apenas um instrumento sórdido das pretensões dos doutores da lei, aí ele caiu em si ao ver o seu mestre amado. Ele amava profundamente a Jesus, só que ele não conseguiu entender a profundidade dos ensinos do Cristo, porque o seu interesse pessoal falava mais alto. Ele queria ser um chefe político, e ele via Jesus como um instrumento para atingir esse objetivo. E aí então, quando ele viu que nada disso, ele então desesperou, chegou a procurar os doutores da lei, foi ridicularizado. E aí ele conta então que a única maneira que ele tinha de acalentar o seu desespero era o suicídio, e foi o que ele fez. Aí ele conta que o suicídio nem de longe lhe aplacou o desespero, e que ele passou séculos reencarnando em situações em que ele, testemunhando o Evangelho de Jesus, foi perseguido, torturado e morto, até que no século XVI, no século XV, nós sabemos, reencarnado como Santa Joana d'Arc, ele então diz que desse dia em diante eu me entreguei por amor de Jesus a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram no passado, e o fiz com resignação e piedade e perdão para com os meus verdugos. E aí eu fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o beijo do perdão da minha própria consciência. E ele termina aquela lição de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. E nós vamos aqui, meus irmãos, encerrar a nossa preleção dessa noite, relembrando o outro, que começou muito preocupado com a sede de poder, com a sede de prevalência da raça judaica sobre todo o mundo, com a sede de fazer com que os ensinamentos de Moisés prevalecessem sobre corações e mentes, organizou em nome disso tudo uma grande perseguição aos cristãos. Posteriormente, trabalhado pelo sofrimento, em muito pouco tempo, ele se defronta com Jesus numa estrada a caminho da cidade de Damasco,
onde ele ia perseguir um cristão, que segundo ele chefiava o movimento cristão daquele local, e ficou sabendo ele que essa criatura que tinha convertido a sua amada Abigail, que ele perdera. Então ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, e esse encontro transforma a sua vida, e ele então abre mão dos seus interesses pessoais e começa então a fazer uma grande viagem retratada nesse monumento de obra que é o livro Paulo Estevão. E nessa grande viagem interior, que foi auxiliada por uma peregrinação a pé, de navio, raramente montado em algum animal, em milhares e milhares de quilômetros para pregar o Evangelho de Jesus, ele então se vê em Roma, já ao final da sua vida, perseguido e preso por Nero, e depois de chamar e desafiar Nero dentro do próprio âmago do império, ele é condenado à morte. E aqui então Emmanuel narra os momentos finais da sua tarefa heróica de propagação e divulgação do cristianismo, daquele Jesus que ele passou a amar acima de todas as coisas. A caminho da Via Ápia, já prestes à sua execução, levado por um grupo de soldados, eis que um dos pretorianos, diante de Paulo, atendendo a sentença de César, ordena que ele fosse sacrificado exatamente naquele momento. Paulo de Tarso, de olhos calmos, brilhantes e mãos amarradas, mudo até então, exclamou, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe de desempenhar, os discípulos de Jesus, meu caro, não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. É o que Jesus disse a seus discípulos: poderão lhe aniquilar o corpo, mas se vocês testificarem os meus ensinos, vocês terão a vida eterna. Não julgueis que a vossa espada possa eliminar-me da vida, de vez que, vivendo esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que eu vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que um dia vos tomará contas, tanto quanto a Nero e a Tigelino, que era o chefe dos centuriões. Então era essa a verdade que estava impregnada no coração dos discípulos da Boa Nova. Era a convicção de que a felicidade deles não estava ainda aqui no mundo, e que eles tinham uma missão, com olhos no céu, de auxiliar as criaturas aqui na terra. Então eles enfrentavam os circos, a fogueira, os leões, enfrentavam a espada, enfrentavam a cruz, de maneiras totalmente heróica, mas não por causa de uma cegueira ou fanatismo religioso, mas por causa das clarividências que eles obtiveram a respeito de sua missão aqui na terra, e por terem colocado aqui não apenas os seus interesses pessoais, mas sobretudo os interesses de Deus aqui no mundo. A patrulha sinistra estava estarrecida de assombro, porque era isso que acontecia com os verdugos dos cristãos verdadeiros. Eles desciam cantando para os circos, eles desciam orando para os circos, sem medo nenhum do que iria lhes acontecer. No livro Ave Cristo, enquanto os gladiadores diziam Ave César, aqueles que vão morrer aqui te saúdam, os cristãos, também nos mesmos circos, antes de entregarem suas carnes aos leões ou às fogueiras, eles diziam Ave Cristo. Aqueles que sabem perfeitamente da vida eterna e das esperanças do mundo, do reino de Deus, saúdam, mestre. A patrulha sinistra estarrecia de assombro. Aquela energia moral, naquele instante supremo, era de molde a abalar os mais fortes.
Percebendo a surpresa geral e ciente da sua ordem, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos e trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro, Paulo de Tarso, que desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de um amparo espiritual para o sacrifício supremo. Ao chegar no lugar indicado, o cúmplice de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante ele tremeu. Ao olhar a sua vítima, lhe falou em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para esse feito, e intimamente não deixo de lamentar. Paulo de Tarso, erguendo o rosto, o tanto que lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo os sagrados deveres, em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da liberdade e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis que voltar à hedionda convivência dos mandantes dos crimes tenebrosos dessa época. O algoz continuava a fitá-lo com a sombra, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpriu o vosso dever até o final. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, estudo e trabalho. Agradecemos pelo tema da noite do estudo, rogando ao Senhor, Mestre amado, derrame suas bênçãos generosas e compassivas sobre nós, nos dando a força, a coragem necessária para seguirmos, para aceitarmos o seu convite e seguirmos o seu roteiro de amor, de caridade, de benevolência. Rogando ainda, Mestre amado, que o Senhor abençoe os nossos esforços, abençoe, nos dando força e sabedoria para continuarmos perseverando nesses ensinamentos e na nossa reforma íntima. Que a sua bondade, que a sua misericórdia nos acompanhe em todos os momentos de nossas vidas, essas nossas tentativas, para que possamos seguir firmes e confiantes na sua fé, aceitando esse convite e tentando sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, nosso querido patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, e lembrando a todos os irmãos e irmãs aqui presentes que a nossa feira do livro continua na noite de hoje no saguão interno aqui da nossa casa. Nós estamos encerrando os nossos estudos dessa noite na santa e bendita paz, que assim seja.